Doutor Danilo, 29 anos de formado e de muito trabalho, o senhor imaginava que ia viver uma pandemia, enfim, todo esse trabalho que a classe médica e os outros também da linha de frente estão envolvidos? Olha, Nani, sinceramente eu não imaginava. Eu falo do alto dos meus quase 30 anos de formado aí, não imaginava que nós poderíamos viver uma situação dessa, né? Nós já vivemos outras epidemias, outras doenças, mas com essa intensidade e com esse grau com essas necessidades que nós tivemos de adaptação durante essa pandemia, eu realmente não imaginava. Um desafio muito grande. Doutor, o senhor pegou o coronavírus, até tornou isso público. Como é que foi seu tratamento? Olha, felizmente, eu tive uma forma leve de coronavírus, né? Então, basicamente, o meu tratamento foi medicações sintomáticas, usei um antibiótico por conta de possivelmente ter alguma infecção secundária. Cloroquina? Não usei cloroquina, usei azitromicina, né? E somente isso foi o suficiente para que eu tivesse uma boa evolução. Claro que fui acompanhado, fui avaliado, fiz exames de imagem, fiz os exames para avaliar a coagulação, como estava, para ver a necessidade ou não do uso de anticoagulantes. E o colega que acompanhou foi fazendo toda a orientação e, felizmente, a gente teve uma evolução muito boa. Doutor, vocês que são médicos, como que vocês faziam e fazem ainda para que não levasse o vírus para casa? O senhor tem família, tem esposa, tem filhos. Como é que o médico se comporta durante uma pandemia? Porque o trabalho tem que ser feito. E vocês estão sujeitos, enfim, ao risco de pegar, como a maioria, né? Não digo a maioria, mas muitos aqui em Limeira, pelo menos mais de 700 profissionais da área da saúde pegaram o coronavírus. Como é que vocês lidavam com isso, com a vida pessoal e o trabalho? Não é uma situação simples, fácil, né? Durante o meu período que tive a doença, eu tive um período de isolamento, no qual eu fiquei praticamente isolado também dos meus familiares, dentro de casa, mas num local separado, num quarto, praticamente isolado. E até então, e mesmo após isso, a gente tem todos os cuidados com higiene, todos os cuidados durante o atendimento, e quando chega em casa, toda vez que chego em casa, já procuro tirar a roupa na área de serviço, deixar os sapatos, já ir fazer minha higiene, tomar um banho, né, trocar de roupa, para tentar minimizar a possibilidade de contágio. Felizmente, em casa, minhas filhas não tiveram nenhuma sintomatologia, minha esposa teve, apesar de ter testado negativo no período, foi muito próximo a quando eu adoeci, então é provável que ela tenha tido também, mas evoluiu muito bem. E esses cuidados, apesar de eu já ter sido contaminado, a gente continua tendo. Isso nós não sabemos a imunidade, quanto tempo ela pode perdurar, como ela se comporta, chance de reinfecção, apesar de ter muitos poucos casos, existe essa descrição, então a gente continua tomando esses mesmos cuidados. Doutor, o senhor como médico, como é que vai ficar a sociedade no pós-pandemia, hein? Quais os hábitos que a gente vai ter que incorporar para sempre? Olha, eu acredito que nós vamos aprender muito com isso e vamos mudar, sim, nossos hábitos de vida, a história do novo normal. Não acredito que nós vamos ter que, por exemplo, usar máscara a todo momento. Isso não acho que será uma realidade. Mas a questão da higiene frequente das mãos, a questão, nós somos um povo muito caloroso, mas nós vamos ter um pouco mais de cuidado ao contato mais íntimo, ao abraço e beijo, né? De repente, nós vamos mudar um pouquinho isso, principalmente nos hábitos de higiene. Isso é positivo, né? Lavagem frequente das mãos, cuidados no contato com objetos, enfim, tudo isso eu acredito que nós vamos acabar mudando. Inconscientemente, as pessoas vão começar a adquirir esses hábitos, né? Doutor, e para a gente finalizar, como é que Limeira se comportou na sua visão? O senhor tem experiência, inclusive até com colegas médicos de outras cidades, enfim. O limeirense se comportou bem na pandemia ou não? Olha, não. Assim como o brasileiro em geral. Aí eu não vou dizer que isso é uma exclusividade de Limeira, não, né? Nós realmente não nos comportamos de uma maneira totalmente adequada. Você pode ver quando houve
o chamado lockdown, ou mesmo as fases mais restritas de isolamento, a nossa taxa de isolamento sempre foi baixa, nunca atingiu o esperado. Quando se esperava 70%, atingimos cerca de 50%, quando precisava atingir 50%, atingimos 39%, 40%, enfim. Não houve essa taxa de isolamento necessária. Porém, por outro lado, nós tivemos a felicidade de conseguir ter uma assistência adequada para todos. Então, ninguém em Limeira faleceu por falta de assistência médica, por falta de leito, por falta de respirador. Isso graças a um trabalho que foi muito bem desenvolvido aqui no município, né, em conjunto de todas as instituições de saúde públicas e privadas do município, houve essa possibilidade de não haver essa desassistência. Porém, que nós não nos comportamos bem, realmente não nos comportamos.